Capítulo 10. Não foi menor o dom que havia-lhe sido concedido em outros milagres mais interiores e espirituais, no que diz respeito ao bem das almas, como se verá por algumas coisas que passo a referir. Havia no convento de Claraval um monge menos perfeito que os demais, ao qual o santo abade havia ordenado, por causa de uma culpa cometida em segredo, que não o comungasse. Ele, porém, em uma festa solene, vendo todo o convento comungar e temendo a vergonha e a infâmia, aproximou-se junto com os demais ao altar. Era São Bernardo quem celebrava a missa, e foi de sua mão que o monge, juntamente com os demais, recebeu o Santíssimo Sacramento. O santo, por se tratar de uma causa oculta, não o quis negar. Voltou-se, porém, ao Senhor, pedindo-lhe que castigasse aquela temeridade. Havendo tomado o monge a hóstia sagrada, não podia engoli-la, por mais que tentasse, até que depois, prostrando-se aos pés de seu prelado, com muitas lágrimas, lhe disse em segredo o que se passava e lhe mostrou a hóstia na boca. O santo abade, repreendendo pelo seu atrevimento e dando-lhe uma salutar penitência, o absolveu, e com isto o monge conseguiu engolir aquele celestial manjar, para que se veja o quanto se deve prezar a obediência aos superiores no uso dos santos sacramentos. Houve outro monge que no mesmo convento, achando-se árido e sem devoção para chorar os pecados que havia cometido no século, pediu ao santo com grande afeto que lhe alcançasse do Senhor espírito de ternura e de devoção, e pela sua oração conseguiu tão copiosamente que dali em diante seus olhos foram uma fonte de lágrimas. Tratava uma vez São Bernardo na corte do rei de França, uma paz de grande importância, e a rainha, ainda que nos demais se mostrava muito devota, no tratar da paz era-lhe contrária. Casada por muitos anos com um rei sem que tivessem filhos, era tida por isto como estéril, o que era para ela causa de grande aflição e de descontentamento para o rei. Tendo a rainha certo dia manifestado seu desconsolo e angústia ao servo de Deus, ele aconselhou-a a que não impedisse aquela paz, mas que a incentivasse, porque desta maneira o Senhor cumpriria o seu desejo. A rainha assim o fez, e ao fim de 1 ano, pelas orações do santo, deu à luz um filho. Quando estava São Bernardo para partir pela 2ª vez de Roma, desejou levar consigo algumas relíquias. Ofereceram-lhe a cabeça inteira de São Cesário, mártire, mas ele, por sua modéstia, não quis senão um dente. Quiseram retirá-lo das arcadas utilizando alicates, mas não conseguiram, quebrando em vez disso os próprios alicates. Então São Bernardo disse: é preciso rogar ao santo mártire que se digne conceder-nos tão grande presente. Fez a oração e, aproximando com reverência da sagrada cabeça, facilmente retirou com os dedos o dente que os outros não haviam conseguido fazer com ferros. Em outra ocasião, estando enfermo e muito debilitado, ordenou a um de seus monges que havia ficado com ele,
porque os outros estavam em outras tarefas, que fosse a igreja fazer oração por ele. Fê-lo religioso em 3 altares diversos que ali estavam: o da gloriosa Virgem Maria, Nossa Senhora, e de São Lourenço Mártire, e o de São Bento Abade. Logo em seguida, entrou na cela de São Bernardo, a Rainha dos Anjos, acompanhada dos outros 2 santos, e com uma suavidade e uma serenidade impossíveis de imaginar, tocou com a sua grande mão, onde lhe doía, e curou completamente. Pois entre os dons que teve este santo abade, um deles foi de ser devotíssimo à Sacratíssima Virgem, e ela o presenciou e favoreceu singularmente. E disse que certa vez molhou-lhe os seus lábios com um rojo de leite saído do seu sagrado peito, e que dali veio a doçura e a suavidade de estilo que está espalhada por todas as suas obras. Ainda em outra ocasião, estando na igreja maior de Espirra, cidade da Alemanha e câmara do Império, acompanhado de todo o clero e de grande multidão de povo, ajoelhou-se 3 vezes em 3 lugares diversos e disse no primeiro: ó clemente, no segundo: ó piedosa, e no terceiro: ó doce Virgem Maria. E em memória desta devoção e saudação do santo, hoje em dia, na mesma igreja, encontram-se 3 placas de metal, nelas gravadas estas palavras, e cada dia se canta a Salve Rainha com grande solenidade e música. E os próprios hereges, dos quais há muitos naquela cidade, vêm para ouvi-la. Não é justo que, entre tantos milagres, nos esqueçamos de um muito notável que lhe aconteceu ao escrever uma carta. Estava no convento de Claraval um monge, sobrinho de São Bernardo, chamado Roberto. Sendo jovem, enganado por falsos amigos, abandonou a religião em que havia começado a servir o Senhor. Mudando-se para Cluny, determinou-se o santo abade, como bom pastor, a recuperar sua ovelha, e para isto decidiu escrever-lhe uma carta, chamando a Guilherme Rieval, que depois foi abade de Claraval. Ordenou-lhe que pegasse papel e tinta e que saísse com ele para o campo, onde seria possível escrever com mais quietude. Enquanto São Bernardo ditava a carta e Guilherme a escrevia, iniciou-se subitamente uma chuva forte. Querendo o secretário levantar-se de onde estava e recolher o papel para que não se molhasse, o santo lhe disse: obra é de Deus, escreve e não temas. E assim escreveu e acabou sua carta, no meio da água, sem molhar-se, porque a caridade que movia o santo abade a ditar a carta foi tão poderosa que cobriu o papel e o defendeu da água. E por causa deste milagre, se costuma colocar-se esta carta como a primeira das cartas de São Bernardo, todas elas admiráveis, a qual assim começa: Roberto, filho amadíssimo, há bastante tempo, e mais ainda do que pude suportá-lo, estive aguardando que a piedade de Deus se dignasse visitar tua alma por si e a minha por ti.